Beleza, bora mergulhar nessa história louca, com uma vibe de quem tá batendo um papo de boa, tomando um bubble tea. Imagina só, tu tá num cemitério cheio de neblina, na China antiga, o ar pesado, com aquele cheiro de incenso e uma energia meio old school. Uma garota tá arrasando com um vestido de noiva vermelho, caminhando em direção a um caixão. Não, não é abertura de filme de terror, é um ritual de verdade, direto da história e mais esquisito que as teorias malucas do teu tio. Bem-vindo ao mundo bizarro, meio fofo e totalmente fascinante dos casamentos fantasmas, onde amor, dever familiar e vida após a morte se misturam numa cerimônia que faz o Tinder parecer brincadeira de criança. Pega um lanche, fica à vontade e bora desvendar essa história doida sobre casar com mortos na China antiga para manter a linhagem da família e como isso se compara com as regras de herança de hoje. Antes que tu comece a pensar que isso é uma saga dark e assustadora, deixa eu te explicar direitinho. Nossos antepassados eram tão obcecados por família e legado quanto a gente, quando briga por quem fica com o melhor quarto na reunião de família. Só que, naquela época, em vez de estressar por quem ia herdar o bule chique da vovó, eles estavam lá organizando casórios para quem já tinha dado tchau para a vida. Por quê? Para garantir que o nome da família não fosse pro brejo, que os ancestrais ficassem de boa no além e que tudo ficasse em equilíbrio cósmico. Porque, vamos ser sinceros, nada grita metas de família como um casamento onde um dos pombinhos bem não está exatamente respirando. Bora pintar o cenário. Imagina a China antiga, onde a família não era só importante, era tipo tudo na tua vida. Tua linhagem era como teu RG, teu status social, tua senha de Wi-Fi, tudo num pacote só. Se tua linha familiar morresse, não era só uma tristeza. Era como dar um fora nos teus ancestrais que provavelmente já estavam de mau humor no mundo espiritual, sem nenhum lanchinho. Aí entram os casamentos fantasmas, uma tradição que bombou na dinastia Han, mas que ficou por aí por séculos. O esquema era simples. Se alguém batia as botas jovem solteiro e sem filhos, especialmente um filho que era para manter o nome da família vivo, eles podiam casar depois de mortos, para garantir que o espírito não ficasse vagando por aí, sozinho e de cara feia. Vou te contar como funcionava. Digamos que o jovem Li Wei, um estudante brilhante com grandes sonhos, morre aos 20 anos, talvez atropelado por uma carroça ou por tomar um vinho de arroz duvidoso. Os pais dele, arrasados, mas super práticos, começavam a procurar uma noiva para o filho que se foi. Podia ser outra pessoa que também já tinha partido, tipo uma garota da vila ao lado que morreu cedo, ou segura essa, às vezes uma pessoa viva que topava casar com um defunto. Tu ouviu direito? Pessoas vivas, às vezes, casavam com mortos, normalmente, para selar uma aliança entre famílias ou para cuidar do altar ancestral do falecido. A cerimônia, imagina um casório de verdade, banquete e música, tudo caprichado com uma estátua de madeira ou uma placa representando o cônjuge que não está lá. O caixão era o VIP todo enfeitado com oferendas, pronto para curtir a festa. Agora tu deve estar pensando, mano, que trabalheira para alguém que nem tá aqui para curtir. Justo. Mas para as famílias chinesas antigas, isso era coisa séria. Um fantasma solteiro era um fantasma rabugento, e fantasmas rabugentos eram má notícia tipo poltergeists com raiva. Ao organizar um casamento fantasma, as famílias garantiam que o espírito do ente querido ficasse de boa com um par e pronto para curtir a vida após a morte ancestral. Além disso, mantinha a linhagem da família, pelo menos simbolicamente, porque o casal podia adotar um herdeiro masculino da família estendida para carregar o nome.
É tipo um hack espiritual para a herança, sem precisar de teste de DNA. Vamos dar uma pausa e comparar com o nosso mundo hoje. A gente ainda é louco por legado, mas lida com isso de outro jeito. Em vez de casar com defuntos, temos advogados, testamentos e fundos para garantir que a fortuna da família, ou pelo menos aquele bule, vá para as mãos certas. As leis de herança modernas são super diretas. Tu morre, tuas coisas vão para os teus filhos, teu cônjuge, ou quem tu colocou no testamento. Sem filhos. Sem crise pode ir para os teus irmãos pais ou até aquele primo que tu não fala desde aquele dia de ação de graças constrangedor em 2003. É tudo bonitinho e legal sem caixão no meio. Mas aqui vai a real bonitinho não significa sem drama. Brigas por herança, hoje em dia, podem fazer os casamentos fantasmas parecerem um brunch de domingo tranquilo. Já viu irmãos brigando por quem fica com a casa de praia da mãe em algum reality show? Pois não é exatamente paz e amor. Então por que os casamentos fantasmas eram tão importantes naquela época? Tudo gira em torno do confucionismo, a filosofia OG, que era tipo o manual da vida na China antiga. Confúcio era vidrado em dever familiar, respeito aos ancestrais e em manter a ordem social mais apertada que um jeans skinny depois de um rodízio. Se um filho morria sem esposa ou filhos, era como um bug no sistema. A família tinha que consertar, mesmo que isso significasse fazer um casório com um boneco de madeira. Compara com hoje, onde a gente resolve o drama familiar com um grupo de WhatsApp meio duvidoso ou um e-mail passivo-agressivo. Progresso, talvez. Mas tem algo meio poético numa sociedade tão leal à família que fazia uma festa para um caixão, né? Beleza, já falamos sobre casamentos fantasmas na China antiga, onde o povo organizava casórios para os mortos como se fosse só mais uma terça-feira. Agora bora cavar mais fundo nessa tradição maluca e entender por que ela era tão importante, além de comparar com nossa obsessão moderna em manter o legado da família vivo sem as vibes de caixão. Assustador. Vamos voltar para a China antiga, onde a vida não era exatamente um piquenique. Estou falando de uma época em que tu tinha que se preocupar com tudo, de enchentes a fomes, até algum senhor da guerra decidir que tua vila parecia um bom lugar para uma briga. No meio de todo esse caos, manter a linhagem da família era tipo a missão secundária mais importante. Se um filho morria jovem sem deixar um herdeiro, não era só uma derrota pessoal, era uma crise total para a família inteira. Aí que os casamentos fantasmas entravam na jogada. O objetivo era garantir que o falecido não ficasse sozinho no além, mas também evitar que o nome da família fosse extinto. Porque em termos confucianos, deixar tua linhagem morrer era como esquecer de salvar um documento de 50 páginas no Google Docs. Então, como esses casórios fantasmas rolavam de fato, imagina a família dando sangue. Eles procuravam um par para o ente querido, que se foi, às vezes, por meio de um casamenteiro especializado em encontros no além. Se a noiva também fosse falecida, a família dela topava a união muitas vezes, porque isso trazia um pouco de status social ou pontos espirituais. A cerimônia em si não era qualquer coisa, pensa em lanternas vermelhas, roupas chiques e um banquete que podia competir com o casamento exagerado do teu primo. O espírito do morto era representado por uma placa ou estátua e as famílias trocavam presentes como num casamento normal. Às vezes, eles até enterravam os restos do casal juntos para selar o acordo no além. Fala sério, que compromisso. Mas nem tudo era um mar de rosas. Casamentos fantasmas podiam virar bagunça
especialmente quando tinha dinheiro ou status no meio. Algumas famílias pagavam caro para garantir um bom partido para o filho morto, tipo subornar o segurança para entrar num clubão exclusivo. E se tivesse uma pessoa viva envolvida, aí ficava mais estranho ainda. Às vezes, famílias pobres casavam uma filha com um cara morto por dinheiro ou vantagens sociais, tipo um passe para entrar nos ritos ancestrais de um clã mais rico. É como aceitar um trampo que tu sabe que vai odiar, mas os benefícios são bons demais para recusar. Só que, né, o trampo é ser casada com um fantasma. Agora vamos falar por que isso era tão importante. Na China antiga, os ancestrais não eram só uma história legal para contar nas reuniões de família, eram tipo VIPs espirituais. As famílias acreditavam que os ancestrais estavam de olho neles, e se tu não mantivesse eles felizes com oferendas e uma linhagem direitinha, eles podiam deixar tua vida um caos lá do além. Casamentos fantasmas eram como um seguro contra espíritos irritados. Compara com hoje, onde a gente se estressa mais com a pontuação de crédito do que com o humor dos nossos avós fantasmas. As leis de herança modernas não ligam para o astral do teu avô morto, é tudo sobre quem fica com a grana e a casa. Mas assim como naquela época, as coisas podem ficar complicadas. Já ouviu falar de alguém brigando por um testamento porque ficou de fora? É tipo uma treta nível casamento fantasma, só que com mais papelada. Vamos dar uma aliviada com um pouco de humor. Imagina se nossos ancestrais pudessem nos ver agora surtando porque o Wi-Fi caiu ou porque acabou o leite de aveia para o latte. Eles provavelmente revirariam os olhos tão forte que veriam o além. Naquela época, eles estavam lá desviando de tigres e organizando casamentos fantasmas, enquanto a gente briga por quem fica com os tacos de golfe velhos do pai. Mas olha só, aqueles caras antigos estavam ligados em algo com esse foco em família e legado. Casamentos fantasmas, por mais loucos que pareçam, eram sobre manter o clã unido e os ancestrais felizes. Hoje a gente pode não casar com mortos, mas está tentando garantir que nosso nome, ou pelo menos nossa conta, da Netflix, continue vivo. Então qual foi o impacto disso tudo a longo prazo? Casamentos fantasmas não eram só para evitar birras de espíritos. Eles moldaram como a sociedade chinesa pensava sobre família e dever. A obsessão por linhagem levou o povo a ser criativo, seja adotando herdeiros ou fazendo casórios com caixões. É meio como a gente se vira para manter nossas tradições de família vivas, mesmo que seja só garantir que todo mundo apareça para o dia de ação de graças. Mas aqui vai uma pergunta para tu. Se tu tivesse que organizar um casamento fantasma para manter o legado da tua família, tu faria? Ou deixaria teus ancestrais te assombrarem em paz? Manda a tua opinião aí embaixo, tô doido para saber. Beleza, essa foi uma baita viagem, né? Fomos de cemitérios chineses antigos a casamentos com caixões como atração principal. Agora, bora entender como esses casamentos fantasmas se conectavam com a ideia maior de manter as famílias unidas e como isso se compara com o jeito que lidamos com herança hoje. Spoiler, ainda é uma bagunça, só que com menos incenso e mais advogados. Então vamos recapitular rapidinho. Casamentos fantasmas eram o jeito da China antiga de garantir que ninguém vivo ou morto ficasse fora da árvore genealógica. Se um filho morria jovem, sem esposa ou filhos, os pais arranjavam uma noiva para ele, viva ou morta, para manter o espírito dele de boa e o nome da família vivo. Tudo isso vinha de uma vibe confuciana pesada,
de dever respeito e evitar que os ancestrais virassem fantasmas rabugentos. A cerimônia era coisa séria, pensa em banquetes chiques, seda vermelha e um boneco de madeira no lugar do falecido. Não era só sobre amor ou a falta dele, era sobre garantir que o legado da família não chegasse num beco sem saída. Trocadilho intencional. Agora vamos dar um zoom para entender por que isso era tão crucial. Na China antiga, tua linhagem era como tua marca, tinha que continuar custe o que custar. Se um filho morria sem herdeiro, a família podia adotar um parente masculino para carregar o nome, mas só se o cara morto estivesse devidamente casado no além. Era tipo criar um fundo espiritual para manter a linhagem rolando. E funcionava. As famílias ficavam unidas, os ancestrais felizes, e a ordem social não desmoronava. Mas nem tudo era perfeito. Às vezes, esses casamentos causavam treta pensa em casamenteiros gananciosos ou famílias brigando por quem ficava com o prestígio de um casamento fantasma. Parece familiar, não é tão diferente das brigas familiares de hoje por quem fica com a casa do lago ou a coleção de carros antigos do pai. Vamos trazer para o presente. Hoje a gente não mexe com casamentos fantasmas, a menos que tu conte aquela vez que tu deu like, sem querer, num perfil que não é atualizado desde 2015. Em vez disso, temos leis de herança que supostamente deixam tudo justo e certinho. Tu escreve um testamento, nomeia teus herdeiros e pronto, tuas coisas são divididas quando tu partir. Mas vamos ser sinceros, nem sempre é tão simples. As famílias ainda brigam por quem fica com o quê e nem me fala daqueles parentes surpresa que aparecem do nada quando tem dinheiro na jogada. As leis modernas deviam ser mais limpas que os rituais antigos, mas ainda podem parecer uma novela. Pelo menos os casamentos fantasmas tinham um certo charme. Aqui vai um ponto mais profundo. Naquela época, os casamentos fantasmas eram mais do que só manter o nome da família vivo, eram sobre conexão. As famílias acreditavam que ligar seus mortos a outra alma viva ou não mantinha todo mundo conectado dos vivos aos ancestrais. É meio bonito quando tu para pensar. Hoje a gente está mais focado no lado legal. Testamentos, fundos, tribunais de sucessão, mas ainda está atrás desse mesmo senso de conexão. Queremos saber que nosso legado, nossa história vai continuar, seja pelos nossos filhos, nosso trabalho ou até nossos tweets antigos. Mas aqui vai um pensamento: será que somos tão diferentes dos nossos ancestrais? Eles estavam lá casando fantasmas para manter a família unida. A gente está estressado por quem fica com a cabana da família. Mesma energia, execução diferente. Então, o que a gente pode aprender com isso? Casamentos fantasmas mostram que os humanos sempre foram obcecados por legado e pertencimento. Nossos ancestrais enfrentaram desafios loucos, fomes, guerras, espíritos rebeldes e bolaram soluções malucas como fazer casamentos com caixões. Hoje, nossos desafios são outros, tipo aquecimento global, vício em tecnologia ou pagar aluguel sem vender um rim. Mas o cerne é o mesmo. Queremos saber que nossas vidas importam, que fazemos parte de algo maior. Talvez não precisemos casar com um fantasma para provar isso, mas podemos aprender uma ou duas coisas sobre nos mantermos unidos e pensar no quadro maior. Aqui vai algo para tu refletir. Se tu estivesse na China antiga, tu se jogaria num casamento fantasma para manter o legado da tua família? Ou tu deixaria teus ancestrais lidarem com o drama deles sozinhos? Pensa nisso, o que teu legado vale para ti?
Beleza, galera, foi uma baita viagem, né? De casamentos fantasmas esquisitos, porém meio fofos na China antiga, às brigas modernas por testamentos e heranças, cobrimos um terreno danado. Vamos fechar com uma rápida olhada para trás, algumas ideias para mastigar e um empurrãozinho para manter o papo rolando. Então aqui vai o resumo da ópera. Lá na China antiga, casamentos fantasmas eram a jogada master para manter a linhagem da família firme e forte. Se um filho morria jovem, a família arranjava uma noiva para ele viva ou morta, para garantir que o espírito dele não ficasse vagando sozinho e puto no além. Era tudo sobre manter os ancestrais felizes, o nome da família vivo e as vibes cósmicas em ordem. Esses casórios eram coisa séria, com banquetes música e um caixão como estrela do show. Era louco, claro, mas também era sobre amor-dever e garantir que a família ficasse conectada mesmo entre a vida e a morte. Agora vamos trazer para o lar. Aqueles caras antigos lidavam com umas paradas pesadas, enchentes, fomes, o que for, mas ainda assim davam um jeito de manter o legado intacto. Hoje trocamos caixões por tribunais, mas ainda lidamos com as mesmas grandes questões. Como garantir que a história da nossa família continue? Como manter as pessoas que amamos conectadas, mesmo quando a vida fica bagunçada? Seja um casamento fantasma ou um testamento, é tudo sobre deixar algo que diga: e aí eu estive aqui e fiz diferença. Aqui vai algo para tu pensar: será que somos tão diferentes dos nossos ancestrais? Eles estavam lá fazendo casórios com mortos para manter a família unida. A gente está surtando por quem fica com a casa ou como dividir o negócio da família. Talvez tenhamos trocado incenso por jargões legais, mas no fundo ainda estamos atrás desse senso de pertencimento e legado. Então, qual é a tua... Se tu tivesse que enfrentar os desafios dos nossos ancestrais, sem Wi-Fi, sem delivery, só tu e um caixão como tu, manteria a história da tua família viva. E qual é o equivalente moderno para ti escrever um testamento, começar uma tradição de família ou, talvez, só garantir que tuas playlists do Spotify não morram contigo? Aqui vai a grande lição. Casamentos fantasmas mostram que os humanos são feitos para se adaptar, conectar e manter a história rolando, não importa o que aconteça. Nossos ancestrais enfrentaram adversidades insanas e bolaram soluções que parecem doidas para a gente, mas funcionaram. Hoje temos nossos próprios desafios, aquecimento global, vício em tecnologia, o que for, mas também temos a mesma garra e criatividade para dar um jeito. Então, bora tirar uma página do livro deles, ficar juntos, pensar grande e talvez não suar tanto as coisas pequenas, tipo quem fica com o bully. Beleza? Agora é com tu. Manda um comentário aí embaixo e me diz o que achou dessa tradição maluca de casamento fantasma. Tu toparia organizar um casório com um caixão ou deixaria teus ancestrais te assombrarem em paz? E já que tu tá aqui, dá um like se curtiu a viagem e clica no botão de inscrever para não perder mais histórias loucas da história. Ah, e se tu tá com vontade de outro mergulho no passado, dá uma olhada no nosso vídeo sobre os rituais mais bizarros da história. Depois tem mais vibes estranhas que tu não vai querer perder. Valeu por curtir comigo hoje, seus lendas absolutas. Tenham um dia incrível e a gente se vê na próxima.